Agora a economia, o mercado financeiro reduziu as projeções para o dólar e também a taxa básica de juros em 26, segundo o Boletim Focus. Quem vai trazer agora os detalhes é o Rodrigo Viga. Em meio ao conflito entre Estados Unidos e Irã, que abrange para aliados norte-americanos, o mercado financeiro brasileiro reduziu as projeções para o câmbio e para a taxa básica de juros este ano. Essa pesquisa, a do Boletim Focus do Banco Central, foi confeccionada antes dos ataques norte-americanos a instalações e personagens do Irã no último final de semana. Agora, o mercado financeiro, segundo o Focus, que houve mais de 100 analistas e especialistas, está apostando uma taxa de câmbio no fechamento desse ano de $1 valendo R$ 5,42. Essa foi a segunda semana consecutiva de queda nessas projeções. Para 2027, a projeção ficou estável em 5,50%. E pela segunda semana consecutiva, o mercado financeiro também reduziu as projeções para a taxa básica de juros, a Selic. Esse mês de março tem reunião do Copom. Antes, 12,25%. Agora, o mercado financeiro está apostando em 12% para a Selic no fechamento do ano. Gustavo Sung, economista-chefe da Suno Research, analisa aqui na Jovem Pan essas novas perspectivas, agora em meio a um conflito geopolítico relevante em nível internacional. O mercado reduziu as projeções para a taxa Selic deste ano, agora em 12%, e também reduziu as expectativas de inflação para 2027, uma queda marginal, mas se essa tendência continuar, será bastante benigno para o cenário do Banco Central. A discussão do momento é os efeitos do conflito no Oriente Médio sobre a economia brasileira. E aqui eu faço a minha análise de duas formas. Existe um choque de curtíssimo prazo que tem gerado estresse sobre o preço do petróleo, sobre a nossa taxa de câmbio. Mas nós precisamos compreender o nível e quanto tempo essas variáveis vão permanecer em níveis elevados para que haja um efeito real sobre a economia brasileira, sobre a inflação, sobre a atividade econômica, que é um efeito mais de curto e médio prazo. Essa dúvida gera de fato incertezas para o Banco Central, mas ainda espaço para corte de juros em março. Com o conflito entre Estados Unidos, Irã e aliados norte-americanos, o preço do barril do petróleo do tipo Brent subiu bastante nos últimos dias, gerando preocupações com a inflação e com os juros dos países. Peterson Rizzo, da área de relação com investidores da gestora Multiplique, analisa aqui na Jovem Pan esse cenário geopolítico em meio a uma guerra que ninguém sabe quando será o fim. O cenário captado pelo Focus ainda não reflete plenamente a recente escalada das tensões entre Estados Unidos e Irã. As projeções seguem indicando inflação comportada, juros elevados, mas com um ciclo de cortes gradual da Selic em 2026, em linha com uma leitura mais benigna do ambiente macro. O mercado vinha, até então, sinalizando inflação mais controlada tanto no Brasil quanto no exterior, abrindo espaço para um afrouxamento monetário gradual. No entanto, o choque geopolítico aumenta a incerteza global e reforça uma postura mais defensiva dos agentes econômicos. Um ambiente internacional mais tenso tende a pressionar preços de energia e combustíveis no mundo todo, elevando o risco da reaceleração da inflação global. No Brasil, esse movimento se transmite principalmente via petróleo e câmbio, afetando a inflação de curto prazo e reduzindo o grau de conforto do Banco Central. Caso esse cenário se prolongue e gere impactos persistentes sobre preços e expectativas, o risco é de revisões altistas para a inflação global e doméstica, e, consequentemente, de um ritmo mais lento ou até mesmo adiado no ciclo de queda dos juros do país. O mercado financeiro manteve as suas projeções para outras duas importantes variáveis: inflação, que vinha numa trajetória de declínio nas projeções, 3,91%, e também para o Produto Interno Bruto. A expectativa agora do Boletim Focus continua sendo que a economia brasileira vai crescer este ano menos de 2%, 1,82%. Do Rio, Rodrigo Viga.